O Diário Esportivo traz para você os motivos que podem explicar as 5 derrotas do Corinthians em clássicos na temporada. Timão perdeu todas as partidas contra os principais rivais em 2022. A derrota para o Palmeiras no último sábado, por 3-0, foi a 5ª sofrida pelo Corinthians em clássicos na temporada. Retrospecto preocupante para um clube que pegou fama de crescer em jogos contra os maiores rivais. A última vez que o Corinthians não venceu os 5 primeiros clássicos da temporada foi em 2007, ano do rebaixamento no Brasileirão. Na época, foram 6 jogos contra os rivais até a primeira vitória, 4 derrotas e 2 empates. Já perder 5 clássicos consecutivos não acontecia desde 1959. Somando os 5 clássicos da atual temporada, são apenas 3 gols marcados e 10 sofridos. O Diário Esportivo traz abaixo 5 motivos que podem explicar o aproveitamento nulo do Timão. Primeiro, troca de técnico. O primeiro fator, algo que já foi até admitido pelo presidente do Corinthians após a eliminação nas semifinais do Paulistão, foi a troca de treinador. Muito pressionado, Silvinho acabou demitido dia 3 de fevereiro, após a derrota para o Santos. Vitor Pereira, apenas em 23 do mesmo mês, chegou. O português, inclusive, estreou em um clássico. Pela primeira fase do Paulistão, o Timão perdeu para o São Paulo fora de casa. Segundo, busca por um time ideal. A tentativa de encontrar uma equipe considerada titular e o processo de conhecimento do elenco de Vitor Pereira também refletiu em campo. Nos 3 primeiros clássicos do português, o treinador conseguiu repetir a escalação nos 2 jogos contra o São Paulo, levando a campo o seguinte time: Cássio, Fagner, João Vitor, Gil e Lucas Piton, Duqueiroz, Paulinho, Giuliano e Renato Augusto, William e Roger Guedes. Entre os 2 jogos, contra o Palmeiras, apenas tirou Giuliano para testar Gustavo Mosquito. No último sábado, Vitor Pereira começou com jogadores novos como titulares, como Rafael Ramos, Raul Gustavo, Gustavo Mantua e Júnior Moraes. Terceiro, saudade de casa. É fato que o Corinthians se torna muito mais forte com a Fiel ao seu lado. O Timão disputou apenas um dos 5 clássicos da temporada em casa. O primeiro e único foi contra o Santos, jogo que culminou na demissão de Silvinho. Depois disso, enfrentou o São Paulo e o Palmeiras fora de casa, também na primeira fase do Paulistão. O terceiro clássico também foi longe de sua arena, já que o Timão não conseguiu se classificar com uma campanha melhor do que a do São Paulo, e acabou sendo eliminado nas semifinais do estadual no Morumbi. O último e mais recente, pelo calendário definido, tinha o mando do Palmeiras. Quarto, falta de espírito de clássico. Apesar de o Corinthians contar com jogadores que sabem bem o que é um clássico, como Fagner, Paulinho, Maicon e Renato Augusto, o Timão não vem apresentando a raça e brio que acostumou mostrar para a torcida em outros anos. É crítica constante por parte da torcida nas redes sociais a falta de vontade em clássicos. E quinto, desatenção. Outro fator importante na análise dos clássicos perdidos pelo Corinthians neste ano é a desatenção. Pelo menos 4 dos 10 sofridos contra os rivais foram no início do jogo ou no começo da segunda etapa. Contra o São Paulo, no primeiro de Vitor Pereira, o Timão levou um gol com menos de 1 minuto. Em bobeada, Caleri marcou. De novo contra o São Paulo, agora pela semifinal, outro gol sofrido de maneira rápida foi decisivo na eliminação. Com 1-0 no placar, o tricolor ampliou o jogo com 17 minutos de segundo tempo. Neste sábado, roteiro repetido contra o Palmeiras. Aos 13 minutos do primeiro tempo, Gustavo Gomes subiu na primeira trave para marcar de cabeça após cobrança de escanteio. 5 minutos depois, cena igual. Rony marca em cabeceio na primeira trave. Se inscreva em nosso canal, para continuar recebendo notícias sempre atualizadas do mundo do esporte.